Olá, meu nome é Tereza Costa Lima. Eu estou aqui para a gente conversar sobre artes variadas, assuntos diversos e teatro, a maior parte do tempo. Antes da gente começar, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos ao nosso assunto de hoje. Laboratório de Criação, Inspiração. Todo mundo que trabalha com arte já ouviu essa pergunta alguma vez na vida. Eu já ouvi diversas vezes. De onde é que você teve essa ideia? De onde foi que veio a inspiração? E eu também, vendo um filme, lendo um poema, ouvindo a música, fico pensando, poxa, que negócio genial, de onde foi que veio isso? Pois é, de onde é que vem essa coisa mágica que de repente é uma faísca? A palavra inspiração vem do latim, inspiratio. O verbo é inspirare, que significa hálito. Da mesma maneira que a gente tem a palavra significando hálito, a gente tem a palavra significando sopro. Porque para o cristianismo, inspiração seria um sopro divino para que coisas fossem criadas, inspiradas por Deus. Foi assim que aconteceu com São Mateus Evangelista, quando estava escrevendo os evangelhos, e o anjo disse a ele tudo o que ele iria transcrever. Isso é lindo, a gente tem duas obras maravilhosas que mostram esse momento, uma de Caravaggio e outra de Rembrandt, que traduzem bem o que é essa inspiração. Uma vozinha do anjo dizendo pra gente, vá lá, tem uma ideia massa. Por outro lado, inspiração no dicionário significa também a parte que a gente bota o ar para dentro quando a gente está respirando. Significa também ideia súbita, significa iluminação, significa insight, significa faísca. Um momento único que você para e pensa, poxa, é isso. Todas essas coisas de inspiração, eu poderia dizer que ainda não é eureka. Porque eureka é uma outra coisa. Eureka é depois que você tem a inspiração, que você trabalha, encontra aquele material pronto, aí sim você diz eureka. Não, o eureka é um outro momento. Eureka é depois da faísca, quando você abana o fogo e chega na sua obra pronta. Porque aí é uma outra coisa. Depois da inspiração, tem a transpiração. Como dizia Thomas Edison, ele disse que a criação ela é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Porque a inspiração sozinha ela não adianta. Você pode ter uma ideia boa, mas essa ideia boa pode não ir para lugar nenhum. Ela pode em algum momento se mostrar inapropriada. Você pode deixar ela guardada por anos para algum momento. É a partir do trabalho sobre a sua inspiração que você chega a uma obra de arte. E cada artista tem seu método para criar isso. A gente tem as histórias ótimas do grande Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus autores preferidos, que ele tinha a mania de fazer uma pasta de recortes de jornais das notícias mais prosaicas, banais do dia a dia, a notícias extraordinárias. Um dia ele leu sobre um corpo que tinha sido exumado, uma transferência de ossos, uma coisa assim, e que o cabelo da pessoa que tinha morrido tinha crescido, uma coisa meio inexplicável. Ele achou essa história interessante e guardou. A partir dessa ideia de uma morta que cresce cabelo, ele escreveu um texto lindo que se chama Do Amor e Outros Demônios. Da mesma maneira, Gabriel Garcia Marques também recontava histórias do cotidiano usando o seu fantástico, seu realismo fantástico que torna a obra dele tão interessante. Por exemplo, os pais dele precisavam namorar escondido e conseguiram armar um esquema de mandar cartas para que seus pais não soubessem. Esse é o tema que começa a grande história, o amor nos tempos do cólera. O amor nos tempos do cólera, um casal leva 50 anos para se reencontrar. É claro que os pais de Gabriel Garcia Marques concluíram esse processo de namoro muito rapidamente, mas é a lente de aumento, é a perspicácia do autor que transforma qualquer notícia, qualquer situação observada no cotidiano numa obra de arte. Outro exemplo ótimo que a gente tem sobre a transpiração está no grande Walt Disney. Disney cria o maior símbolo, um dos maiores símbolos da cultura pop, que é o Mickey Mouse, a partir da inspiração de um ratinho de estimação que ele tinha quando ainda trabalhava no estúdio, muito humilde, sem maiores condições. Esse ratinho depois ele pensou em desenhar como se fosse um coelho, criou o coelho Oswald, um dia ia passando num ônibus, viu um movimento, desse movimento pensou no Mickey, ia ter outro nome, a mulher dele disse que Mickey era melhor, e assim, de inspirações pequenas, surgiu o Mickey Mouse.
Agora, procure saber como foi o processo de criação de Branca de Neve, que você vai ver. O que foi Branca de Neve além da primeira ideia? Foram 3 anos de trabalho duro, centenas de profissionais desenhando, roteirizando, pintando e repintando várias camadas. Branca de Neve é uma coisa tão impressionante porque ele criou um padrão de se construir animação que não existia até então. Só para você ter ideia, 150 cantoras e atrizes jovens foram testadas para fazer a voz da Branca de Neve. Os atores ensaiavam as coreografias para que os desenhistas capturassem aquele movimento com perfeição. Quando ele não estava satisfeito, mandava apagar tudo e começar tudo de novo. Ou seja, Branca de Neve, que quase faliu o estúdio e que é um dos grandes, o primeiro filme de animação, um dos grandes filmes desde então, foi feito de muita transpiração. Michelangelo também tem uma história ótima de transpiração. O filme Agonia e Êxtase mostra como ele foi inspirado pelo pescoço, pelo Papa Júlio II. O Papa queria que ele fizesse um monumento mortuário para enfeitar seu túmulo e também que fizesse a ilustração, a decoração da Capela Sistina. Michelangelo não queria ir. Ele foi a pulso, sob situação de extrema opressão, que o Papa era muito poderoso, e ele foi pintando a Capela Sistina, contra a vontade dele. Até que um dia ele tem a inspiração. Ele não gostou do que ele estava fazendo. Ele arranca tudo de picareta, tira todo o desenho que ele já tinha feito, e aí sim ele cria a obra magistral que é a Capela Sistina. Agora, voltando a falar do nosso projeto Laboratório de Criação, de onde veio a inspiração para o projeto? Como eu já tinha falado antes, o conto Noites Brancas me emocionou. E eu acho que a inspiração parte também disso, de algo que lhe toca. O que toca o artista instala essa inspiração. A inspiração me veio de uma identificação com o tema. Aquele tema do amor, aquele casal de apaixonados, aquela busca por essa felicidade através do amor é um tema que me toca. De maneira que essa inspiração foi me fazendo, ao ler, imaginar vozes de atores falando aqueles personagens. Me fez imaginar que estética eu levaria. Essa história a gente pode até pensar que é uma história triste, de certa maneira é, mas eu vi ali muito humor. Acho que é porque eu sou uma apaixonada pela comédia. E eu vi muito humor. Eu vi Beckett, eu vi Chaplin, eu vi também ao mesmo tempo um balé naqueles movimentos, naquelas situações de espera na ponte. E a partir daí esses elementos foram me trazendo as ideias para fazer Noites Brancas. A minha inspiração foi a partir da leitura do conto e das referências todas de coisas que eu gosto de trabalhar que foram aparecendo como cara. Até a sonoridade que eu usaria no espetáculo veio se aproximando de mim enquanto eu lia. Uma das coisas fundamentais é saber por que você quer, depois de inspirado, manter essa inspiração. E eu diria para mim que Noites Brancas é o tema. É o tema do amor que vale a pena, mesmo que só por um momento. Então vou finalizar esse vídeo com uma provocação. No texto Noites Brancas, Dostoiévski usa uma epígrafe, um trechinho, 3 linhas de Turgenev. Esse trechinho, ele diz o seguinte: e então ela nasceu apenas para ficar só um momento junto do meu coração. O poema se chama A Flor. E ele está falando daquela flor que se coloca na lapela e ela dura aquele tempo, aquela noite, aquele baile que acompanha o cavalheiro. E ela nasceu só para ficar só um momento junto do meu coração. E vocês, o que é que acham disso? Eu me despeço então e peço a vocês, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.